Bom, caros amigos, eu queria também começar por agradecer o terem-me convidado a estar aqui convosco, agradecer a vossa generosa presença, saudar a mesa e dizer-vos que é com muita honra e, naturalmente, também com muito gosto que estou aqui, naturalmente, a debater convosco. Pelos frutos se vê a qualidade da árvore. Esta constatação empírica, aplicada à política da União Europeia, dá-nos uma ideia da validade e justeza das políticas seguidas. A transformação da dívida privada em dívida pública, em consequência do desendividamento e capitalização da banca pelos Estados, isto é, pelos contribuintes, teve a sua dimensão mais significativa na zona euro, quando comparada com outros países e regiões. Porquê? Porque na União Europeia, o Banco Central, por imposição da Alemanha, não financia os Estados, não compra dívida pública diretamente aos Estados, mas apenas indiretamente, por intermédio da banca, ficando os Estados, designadamente os que se debatem com maiores dificuldades, inteiramente nas mãos dos ditos mercados e do jogo especulativo realizado por estes. Meteram a raposa no galinheiro. Como já foi aqui lembrado por João Rodrigues, isso hoje está mais atenuado depois de o Banco Central Europeu, com Mário Draghi, ter avisado os mercados que tudo faria para defender o euro e ter optado por uma política indireta de intenso quantitative easing, financiamento, e de redução das taxas de juros, o que cobrou, de facto, muita da atividade especulativa e levou à diminuição das taxas de juros. Mas as ameaças continuam a pairar e a exercer pressão política sobre os povos, governos e políticas para manter o status quo da dominação e colonização. O que se passou com a Grécia e agora com Portugal e as ameaças das empresas de rating em relação ao governo de António Costa, ficando a empresa canadiana certamente com o conluio do Banco Central Europeu na possibilidade de em qualquer altura baixar a cotação da nossa dívida para o BCE, cessar o financiamento à banca, são exemplos claros dessa pressão. Isto dá-nos o quadro do colete de forças que a oligarquia foi tecendo e do caráter antidemocrático e totalitário do financiamento dos Estados pela União Europeia. Como é sabido, e como se debateu neste painel anterior, o financiamento do Estado português esteve sujeito a fortes pressões especulativas no tempo do governo Sócrates, com Trichet como governador do Banco Central Europeu, que fez de separar os juros dos empréstimos realizados nesse significativo período de tempo e levando a dívida cumulativamente, a tal bola de neve. Aliás, pode-se fazer uma estimativa de quanto o país teria poupado de pagamento de juros se a decisão do Sr. Draghi de tudo fazer para salvar o euro tivesse sido tomada nessa altura por Sr. Trichet. A oposição da Alemanha só foi vencida quando a sobrevivência do euro esteve particularmente em causa. Então, quem deve pagar pelo facto de se ter deixado a especulação em roda livre? O povo português? Retomemos o início da nossa intervenção. Pelos frutos se vê a qualidade da árvore. E o que vemos é que com a política de austeridade, com a política neoliberal, institucionalizada no chamado Tratado Orçamental, com o euro tendencialmente valorizado em relação a uma boa parte das economias, a zona euro mantém-se praticamente estagnada, acentuando as divergências e desigualdades entre os Estados, designadamente em relação aos chamados Estados do Sul, condenados à pobreza, ao desemprego e à imigração em milhares e milhares de seres humanos. E tudo isto numa União Europeia cada vez mais autoritária, comandada pela burocracia de Bruxelas e submetida às imposições da Sra. Merkel. A Sra. Merkel defende os interesses da Alemanha. O mesmo não se pode dizer de outros chefes de Estado e do Governo. Ora, como o que é bom para a Alemanha está longe de o ser para a União Europeia,
as consequências estão à vista. O Tratado Orçamental é um exemplo significativo. A exigência de déficits inferiores a 3% e praticamente nulos não tem qualquer racionalidade ou sustentação na teoria económica, embora só venha ou só virá a ser reconhecido quando alguém das instituições europeias o afirmar. Tal como aconteceu com os critérios de Maastricht, quando um comissário os classificou de estúpidos. Do que se trata é de instituir a austeridade permanente como política da União Europeia e instituir a arbitrariedade na análise das políticas nacionais. Tão arbitrário que para os grandes se fecham os olhos e para os pequenos países, designadamente com governos submissos, ditos bons alunos, temos a exigência absoluta. Como se sabe, a França, que em 2013 exigiu e conseguiu mais 2 anos para reduzir o déficit para menos de 3%, voltou a decidir depois, unilateralmente, que não o iria cumprir. Precisava de mais tempo, até 2017, ano de eleições presidenciais, e não sofreu qualquer sanção. Com os recentes acontecimentos terroristas, o governo francês já declarou que o Pacto de Segurança se sobrepõe ao Pacto Orçamental, que é perfeitamente compreensível. Mas as desigualdades de tratamento e as campanhas de descrédito sempre foram diferenciadas em função dos poderes dos Estados. No entanto, perante o prolongamento da crise económica, financeira e social, perante a crise dos refugiados e as eleições em vários países europeus em que os partidos que põem em causa a austeridade podem ganhar as eleições e os últimos atos terroristas, o Pacto de Estabilidade tem tido da parte da Comissão uma apreciação mais elástica e casuística. A confirmar o quê? Que a apreciação é uma apreciação arbitrária, a utilização do pacto com objetivos de intervenção e ingerência política, que as regras mais irrevogáveis não são mais do que o reflexo das vontades políticas do momento e, portanto, reversíveis. Na verdade, a Comissão tem justificado e aceita as derrapagens orçamentais, não avançando com processos por déficit excessivo, e tem aceito também orçamentos que sabem serem eleitoralistas. Até o governo alemão veio dizer que o Pacto de Estabilidade contém possibilidades de flexibilidade. Bruxelas, embora saiba, por exemplo, que o orçamento espanhol para 2016 está inflacionado, o que permite a Mariano Rajoy, em ano de eleições, não efetuar nenhum corte orçamental, como nos anos anteriores, e até aumentar as pensões e os salários dos trabalhadores da função pública, cala-se. Mas deixa, entretanto, entender nas entrelinhas que um reexame do projeto orçamental será feito após as eleições. O mesmo em relação à Itália, em que a Comissão diz que procederá a um exame mais preciso na primavera, designadamente das cláusulas de flexibilidade do pacto que o governo italiano tem vindo a utilizar. E, com a crise dos refugiados, a Comissão já admitiu uma análise inteligente e humana do pacto, como aconteceu com a Grécia e certamente acontecerá com a Áustria e até com a Bélgica. A dura realidade é a dura realidade. Mesmo para a criação do euro, houve também a pressão dessa dura realidade. Não se pense que foi só a Grécia que manipulou o déficit, como se procura fazer a crer. Aliás, com o conhecimento da União Europeia, com a ajuda do Eurostat e com a prestimosa ação do Goldman Sachs. A Bélgica, a França e a Itália também procederam a engenharias de criatividade financeira para reduzir o déficit. As diferenças de critérios são de tal ordem que é significativo que Mário Draghi tenha dito que é preciso evitar a percepção de que na Europa os países grandes são tratados de forma diferente, mais generosa e flexível que os países pequenos. Draghi diz-nos que é preciso evitar que se conclua o que é evidente. Com metas e critérios irracionais, com sanções automáticas, o Tratado Orçamental, com aplicação arbitrária ditada pelos grandes, é um colete de forças que trava a resposta à crise, ao desenvolvimento, ao emprego e, em última análise, à redução dos déficits orçamentais. Com este Tratado Orçamental,
nem impulso ao desenvolvimento, nem política social digna desse nome. A governança económica antidemocrática vê-se na opacidade do funcionamento do Conselho Europeu, nem atas, nem ordem de trabalhos, no Eurogrupo, que não tem existência formal, o que permitiu o golpe, como lhe chamou Varoufakis, de se reunir sem o Ministro das Finanças grego, e vê-se também nas pressões que exerce nas eleições de tal ou tal país, nas pressões que exerce sobre os governos de que não gosta, na fuga aos referendos e na sua repetição quando os resultados não são do seu agrado. Quais as razões que levam os conservadores e a direita europeia, bem como a Alemanha, a defender acerrimamente o pacto orçamental? Questões técnicas. Com este pacto, o capital ficou com as mãos mais livres, ganhou ainda mais força, enfraquece os sindicatos, subordina os trabalhadores à ordem estabelecida, substitui o Estado social por um Estado assistencialista, reduzindo brutalmente os direitos sociais. Por toda a Europa, o que está inscrito são planos de cortes nos salários e direitos dos trabalhadores, da função pública e dos trabalhadores em geral, facilitando os despedimentos, os cortes na proteção social, reformas e pensões, subsídios de desemprego, de doença, cortes nos serviços públicos, hospitais, ensino. É a introdução do lucro, da especulação, da negociata com a saúde, o ensino, as reformas. Um maná para os grandes grupos privados, alimentados pelos fundos do Estado. Atinge, sobretudo, as populações mais precárias, as mulheres, os jovens, as classes populares, e não os que vivem da especulação, dos lucros bolsistas e imobiliários. A regra de ouro, instituindo o déficit estrutural, o déficit público calculado fora das flutuações económicas, um indicador de cálculo complexo que dá uma aparência de rigor científico, mas na realidade do que se trata é de mais um instrumento que abre a porta a mais austeridade e arbitrariedade, pois o seu cálculo não faz sequer consenso a nível internacional. Fundo Monetário Internacional, OCDE, Banco Central Europeu, governos nacionais têm cálculos diferentes. Estas instituições chegaram a cálculos diferentes, mas foi esta regra que se inscreveu em constituições e em leis reforçadas. O objetivo da regra de ouro, déficit de 0,5%, déficit zero, não tem qualquer justificação económica, só tem uma justificação ideológica: servir os grandes interesses. Um tratado que empobreceu ainda mais a democracia na União Europeia, que aprofundou aquilo a que eufemisticamente se chama de déficit democrático, acrescentando os poderes das instituições europeias, Comissão, Conselho, Tribunal Europeu, em detrimento dos parlamentos nacionais. Um tratado que, apesar dos povos terem, na altura, reclamado serem consultados por referendo, como exprimiam diversas sondagens feitas em diversos países da União Europeia, nunca o foi. Embora o limite tolerado para os déficits públicos anuais permaneça nos 3% do PIB, ficou-se consagrada a instituição de um déficit estrutural, como já afirmei, e de uma dívida pública abaixo de 60% do PIB, o que, para já, e dado o contexto em que estamos, é uma pura fantasia. Mas as ameaças lá estão. Sanções pecuniárias de 0,1% do PIB, decididas pelo Tribunal Europeu de Justiça. Este tratado, como se sabe, foi aprovado sob a forma de um tratado intergovernamental, por falta da unanimidade dos 27. O tratado orçamental teve a oposição dos ingleses e dos checos. Teve uma única vantagem: tornou mais evidente o mito de uma União Europeia fundada na solidariedade e na democracia. Como já alguém disse, trata-se de um verdadeiro golpe de Estado europeu, com a Alemanha à cabeça, tendo como apoio a Europa de Vichy. Foi mais uma etapa na consagração de uma Europa alemã. Os Estados em cumprimento, sobretudo se for um pequeno Estado submisso, não estarão sujeitos a multas. Sobretudo se for um pequeno Estado submisso, não só estarão sujeitos a multas, como à obrigação de sujeitar as reformas significativas de política económica a debate prévio, não por parte das instituições desses países e forças políticas respectivas, mas por parte das instituições da União Europeia. Mais democrático não se podia ser. Mesmo as cláusulas de flexibilidade do Pacto
permitem à Comissão um elevado grau de apreciação subjetiva, arbitrária e política. Depois, como se sabe, e parafraseando Orwell, todos os países são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Com as regras do tratado, tal como vimos no caso da Grécia, o que a União Europeia quis afirmar foi que, seja qual for o governo de esquerda, de centro, da direita, tem de cumprir o figurino neoliberal e executar as políticas de austeridade ditadas por Bruxelas. Tal tratado, como já afirmamos, serve sobretudo à Alemanha. Porquê? A Alemanha é o país mais envelhecido da Europa, que já não necessita de grandes investimentos de infraestruturas, a não ser de investimentos de manutenção. O volume de investimentos atual, acrescido uma pequena percentagem, é perfeitamente suficiente para manter e ir modernizando o existente e criar o pouco que possa ser necessário. Por outro lado, as conservadoras classes dominantes deste país sabem também que uma pequena inflação vai fazendo uma punção não desprezível no salário dos trabalhadores, favorecendo uma acumulação silenciosa, na prática mesmo imperceptível, o que facilita a contenção da reivindicação salarial e a conciliação de classe com sindicatos maniatados, domesticados ou até comprados. A defesa desta política é justificada normalmente pelo traumatismo que a Alemanha teve com a hiperinflação. É, em parte, verdade, mas, na nossa opinião, há muito mais do que isso. É claro que estas políticas ditas de paz, de conciliação de classes, não conseguem aprisionar nem todos os trabalhadores, nem todos os ramos e sindicatos, nem para o todo sempre, como mostram lutas significativas neste país em vários ramos. A Alemanha tem uma grande responsabilidade na crise da União Europeia, mas não está só. Crise que também se reflete nas exportações e em toda a sua economia. Aqui chegados, é uma evidência que tal tratado não serve à Europa, nem ao nosso país, que precisava de aumentar o investimento, o produto e alargar o mercado interno, a par com o aumento das exportações. Os que defendiam as teses dos déficits virtuosos no PSD, o Cadilho, o ministro Cavaco Silva, o próprio Cavaco Silva e outros, calaram-se. Nunca mais se pronunciaram. Mas é uma evidência que, com estes constrangimentos, as vias para o crescimento económico e social são muito limitadas. No nosso país, desde a entrada da Troika até julho, o produto interno bruto do país caiu 5,5%. E as taxas de crescimento previstas, mesmo as mais otimistas, mostram-nos que nem em 2017 atingiremos os valores que tínhamos quando chegou a Troika. E quando chegou a Troika, já tínhamos tido 3 PECs e estávamos numa situação bem difícil e em decréscimo. O investimento caiu 30% e o investimento público 50%. Esta quebra vai ter pesadas consequências na economia, no emprego e nas infraestruturas. Durante este período foram destruídos 200 mil empregos. Apesar da queda do preço do petróleo, da desvalorização do euro, das injeções financeiras do Banco Central Europeu, das descidas das taxas de juro e de partirmos de uma base muito baixa, continuamos com taxas de crescimento anémicas que não são suficientes sequer para recuperar o emprego. Entendemos que se impõe a continuação da contestação e da luta no seio das instituições europeias e fora delas de tal tratado. Mas, então, como é compatível tal opinião com o governo do Partido Socialista? Dizem alguns. O governo não é do Partido Comunista Português, é precisamente a iniciativa do PS. A correlação de forças no nosso país e também na União Europeia não proporciona ainda sobressaltos desta natureza. Mas uma coisa é ter em conta a correlação de forças, ter em conta que se trata de um governo de iniciativa do Partido Socialista, com algumas medidas positivas resultantes das negociações com os outros partidos. Outra, a deixar de afirmar e demonstrar que tal tratado não serve o país, nem os trabalhadores, nem os povos da Europa, ou de abdicar, de contestar e lutar contra tal colete de forças imposto pelo capital financeiro. Até porque, ao contrário da dívida, como foi aqui afirmado por João Rodrigues, o tratado não é uma inevitabilidade.
Está ao alcance dos trabalhadores, dos povos, das forças progressistas, revertê-lo. Muito obrigado.